Estamos iniciando mais um Empreendedoras pelo Mundo. E hoje nós temos o prazer e a honra de ter uma convidada da Espanha. Isso mesmo, a engenheira ambiental Ana Beatriz Cobalcini, diretamente da Espanha, para vir aqui contar um pouco sobre a história dela, sobre os desafios, sobre a superação e as atividades que ela atua como engenheira. Ana Beatriz, seja muito bem-vindas ao Empreendedoras pelo Mundo. Eu que agradeço o convite, direto da Espanha. Ai, quanta saudade do meu Brasil, mas muito obrigada pelo convite, Ana. Como sempre, estou aqui à disposição. Só assim você mata um pouco da saudade, né, do povo brasileiro de falar português, né? Porque aí todo mundo tá falando somente espanhol. Então a gente vem para cá, fala um pouco de português, traz um pouco dessa brasilidade para aquecer o seu coração, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agradeço muito o convite. Ai, É um retorno à casa, é muito é o bom. retorno à casa. Nós que agradecemos você aceitar e trazer aqui esse sorriso maravilhoso e isso contribuindo com muito conteúdo, também muita informação dessa área que é tão diferente, que é a área da ambiental. Mas antes da gente entrar e falar sobre os seus negócios, sobre as suas atividades, conta um pouco para a gente quem é a Ana Beatriz. Bom, eu, como profissional, estou atuando já em torno de 12 anos na área de meio ambiente, se for considerar desde o início da faculdade, né? Sempre foi uma profissão que eu considero uma vocação, afinal, desde os 6 anos de idade eu já decidi que ia fazer isso. Sou também esposa, sou filha, é, trabalhei como professora, né? Também é uma segunda vocação que eu desenvolvi na área da engenharia. E é isso, como todas as que estão com certeza assistindo a gente, sou uma e muitas em uma só. E mulheres aqui, seja no Brasil, seja onde for, a gente realmente tem muitas tarefas e tenta exercer da melhor forma todas, né? Sempre que possível. Sim, Ana. E aqui o nosso papel é justamente trazer histórias de mulheres que são inspiração. Você é uma inspiração para a gente de toda a tua história construída, principalmente que essa área da engenharia ainda é uma área muito masculina e você, além de ser engenheira, ainda é conselheira do Conselho Regional do Distrito Federal como conselheira lá, que é também ainda um ambiente muito masculino, né? Além de várias histórias que tu traz de superação na tua vida, tu também tem essa questão da superação dentro da sua profissão. Conta um pouco pra gente como é conviver nesse espaço, nesse ambiente tão masculinizado e como você fez para superar. Por quê? Com certeza muitas mulheres que estão nos assistindo aqui podem estar passando pelo mesmo processo que você está passando e elas podem até enxergar no teu exemplo uma forma de aí, superar esse momento que elas estão vivendo. Claro. Bom, na engenharia, sem dúvida, é um ramo muito masculino, é um ramo onde ainda existe muito sexismo, né? E, de fato, foi um pouco difícil, né? Foi um pouco difícil. Não posso dizer que não tenha sido difícil, estaria mentindo se dissesse isso. Mas, especialmente dentro do conselho, né? Do conselho que é chamado de CREA-DF, eu tive muitas portas abertas e eu realmente, os conselheiros em si, que em sua maioria são homens, sim, eles estão com uma mentalidade muito, muito jovial. A maior parte dos conselheiros já são senhores de ponta de carreira, então já estão ali com 30, 40 anos de profissão. São pessoas muito, muito, muito experientes, em sua maioria homens, mas eles, por incrível que pareça, têm bastante receptividade pelas mulheres, e principalmente pelas mulheres jovens, pelas mulheres que tenham garra, queiram iniciar, inovar, e por os homens também. Eu vejo que no conselho, de cima para baixo, isso está mudando, né? Tá abrindo um pouco mais.
essa expansão. Uma das coisas que nós desenvolvemos, né, enquanto equipe do Conselho, foi justamente adentrar no DF um programa que se chama Programa Mulher, né, que é um comitê que cada regional, ou seja, cada estado tem a sua equipe de trabalho e que procura incentivar as políticas de equidade, né, de gênero, as políticas de equidade para mulheres, incentivar a participação das mulheres já no ambiente acadêmico, né? Incentivar que as engenheiras se formem, que elas vejam, assim como nós estamos fazendo aqui agora, pessoas que tiveram condições de evoluir na carreira, que tiveram condições de criar uma atmosfera de trabalho mais amena, mais tranquila, digamos, e esse comitê ele é nacional, mas cada estado decretou uma equipe e eu faço parte dessa equipe. É importante citar que, como eu vim para cá, né, como eu me mudei para a Europa para poder estudar e tudo, e também, claro, né, exercer outras atividades, intercâmbio cultural, obviamente, eu acabei tendo que deixar o meu mandato, mas eu continuo atuando no programa Comitê Mulher, para você ver como essa gestão especificamente, que também é de uma engenheira, senhora Fátima Coy, inclusive, um grande abraço, que é uma mulher excelente, é, ela quis manter a minha atuação no comitê. Então, eu sou muito honrada de poder incentivar as mulheres, não só na engenharia, mas em qualquer outro ramo, né? Que eu acho que a gente precisa de exemplos de que é possível fazer, né? É possível progredir mesmo sendo mulher e num ambiente mais machista. Olha aí, esse é um dos motivos que nós te convidamos hoje para estar aqui conosco, justamente porque tu tem essa história de que você, além de ter cursado uma graduação que é mais masculina, você também convive nesses ambientes que são mais masculinos e que muitas vezes as mulheres deixam de realizar até sonhos por não saber lidar com tudo isso. Qual foi dessa sua história o maior desafio ou o desafio que tu lembra agora, que tu vivenciou e como foi que você superou? Ah, nossa, eu vou citar alguns, né? É, o primeiro deles é o fato de que nós ainda temos uma carga social muito grande. Então, se nós analisarmos realmente a progressão pessoal de um homem e a progressão pessoal de uma mulher, nós temos mais responsabilidades. Então, quando eu falava que eu sou filha, que eu sou esposa, né, que eu sou professora e tudo mais, isso agrega muitas funções sociais. E a gente não pode a gente não pode deixar de citar que muitas vezes essas obrigações pessoais elas trazem uma sobrecarga para as mulheres. Garanto que muitas aqui vão se ver nesse exemplo. Então, esse é um dos principais desafios, como que você consegue lidar com as suas demandas pessoais, que são naturais, não podemos, assim, decidir morar num mosteiro na Índia e nos afastarmos das nossas obrigações pessoais, né? Existem situações que, de fato, ainda a política de cuidado ainda é muito feminina, né? Então, esse é um dos principais desafios, como que eu consegui, ou consigo, ou tento, né, na medida do possível, cumprir essas funções sociais que eu também adquiri e aceitei, dentro dessa lógica. Então, por exemplo, se eu tenho um curso, né, que eu sempre investi muito na minha instrução, na minha capacitação. Então, estudar acaba te tirando um pouco do tempo, né? O tempo ele é finito. Então, ela tira um pouco do seu tempo de dedicação à família, de dedicação aos amigos. Então, muitas vezes eu não consigo cumprir com compromissos sociais. Muitas vezes eu sou questionada, né? Agora não, que sou uma pessoa que tem uma relação estável, mas eu era muito questionada por que, que eu era solteira, por que, que eu não tinha casado, por que, que eu não tinha filhos. Então, essa pressão social, independente da área que você atue, independente da sua classe social, ela ainda é muito presente, né? É como se, de fato, a mulher que não tem uma família, que não tem um esposo, que não tem alguém para cuidar, é como se ela tivesse menos valia, coisa que eu não concordo, né? Creio que muitas também não vão concordar.
Mas esses são os principais desafios que eu tive e continuo tendo, né? Então, como me graduar, como me especializar, tendo que manter ainda as obrigações familiares, né? Então, essas são questões que continuam sendo um desafio e sempre serão, porque as pressões elas continuam todos os dias. Então, para você que está aí ouvindo toda a história da Ana e ela traz essa questão de sim, eu sou uma profissional, eu tenho que me dedicar, eu tenho que trabalhar, estudar para continuar aprimorando para que seja ainda competitiva dentro do mercado de trabalho, mas por isso não deixou de ter família, não deixou de ter marido. Então, muitas vezes, Ana, a gente também se pega enlouquecendo, pensando assim: eu tenho filhos, eu tenho mãe para cuidar, eu tenho pai para cuidar, eu tenho marido, eu tenho que trabalhar, como é que eu vou estudar? É, como que você vai estudar? Se dedicando, se esforçando, sim, porque, como a Ana bem trouxe, isso ainda é uma carga social muito voltada para o feminino. Não quer dizer que não tenham homens que façam isso, sim, mas em sua maioria ainda é destinada para que mulheres façam isso. Então, a partir do momento que a gente tem sim essa carga social e que a gente também precisa cuidar de nós mesmos. E nessa história, né, Ana, o autocuidado, por falar de cuidar de nós mesmos, o autocuidado sempre deixa de ser uma prioridade pela quantidade de coisas que tem que se exercer. E você, com tudo isso, ainda foi para um outro país. Mas conta como foi essa questão toda de ter essa vontade, por que a Espanha? O que que você enxerga na Espanha que você acredita que possa contribuir, sim, ainda com o seu crescimento, o aprimoramento das suas atividades? Bom, a questão da Espanha, especificamente a Europa, já era algo que, desde muito jovem, eu sempre tive uma certa linhagem que acabou me trazendo para cá. A minha família de origem paterna, ela é de origem italiana, então existe muito da tradição, a nossa tradição, as famílias italianas, assim como outras famílias, costumam manter muito forte a sua tradição ao longo das gerações. Então, eu ouvia meus tios, minhas tias, meus primos conversando, e escuto ainda, né, em italiano, e aquilo foi criando em mim uma curiosidade, uma vontade de conhecer as origens, de onde é que saímos, qual era a lógica da origem da nossa família. Isso lá desde que eu tinha, quando era muito jovem. E aí isso foi crescendo com o tempo. Já no ensino médio, eu acabei criando uma necessidade, uma vontade de aprender idiomas. Sempre foi uma necessidade minha. Eu realmente sempre gostei de estudar o inglês e tinha a pretensão de aprender italiano. Até aí tudo bem. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Então, eu acabei, né, criando um relacionamento e nesse relacionamento a família do meu esposo, ela já mora aqui há bastante tempo, inclusive um amigo meu, que é irmão dele, também mora aqui há muito tempo, e desenvolveu realmente a vida, se casou, gosta muito daqui, especificamente da cidade onde eu estou, que é Valência. Isso foi criando também, né, uma vontade de conhecer a princípio. Passaram-se alguns anos e surgiu a oportunidade de que a gente pudesse vir para cá. No início eu fiquei meio temerosa, fiquei pensando, será que é uma boa ideia? A gente tem muitas crenças limitantes ainda, né? A gente pensa que tem certas coisas que não são para a gente no início, e aí, mais um belo dia, decidimos e falamos, não, então a gente vai tentar ir? Vamos tentar ir. A princípio, nós tentamos vir com visto de trabalho, há muito tempo atrás, no entanto, a pandemia acabou impossibilitando que isso acontecesse. E nós continuamos com essa intenção. E aí nós fizemos, né, planejamento financeiro, tudo, planejamento pessoal, para que pudéssemos vir, então, como estudantes. E aí vem o golpe do destino. Eu chamo de golpe do destino porque tem certas coisas que você tem que acreditar que são destino mesmo. Estava conversando com a minha cunhada, que também mora aqui,
E ela falou para mim, Ana, você tem um currículo muito bom, você tem muita experiência. Por que que você não tenta uma seleção para o mestrado aqui? Olha a crença limitante de novo. Aí eu, será que vão me aceitar? Aí ela disse, claro que vão. Aí eu disse, bom, vamos tentar, né? O não eu já tenho, é uma frase que eu uso muito. O não eu já tenho, desde que eu nasci eu escuto não. Então, se vier o sim, é lucro. Mandei a documentação, mandei a documentação e falei, bom, vamos lá, né? Vamos tentar, vamos apostar. E eu consegui. Eles me aceitaram. E, se eu não me engano, na minha turma, eu sou a única estrangeira. Eu ainda não tive a primeira aula, vai iniciar ainda nos próximos dias, mas eu acho que eu sou a única estrangeira, né? Um curso que eu decidi fazer aqui chama-se Engenharia. Vou tentar traduzir, tá? Aliás, eu vou dizer logo em espanhol, porque tem coisas que não tem tradução aqui ainda, no Brasil, no caso. Engenharia Bioambiental e de Paisagem. É um curso que traz a utilização de espécies da fauna e da flora para que a gente possa criar uma paisagem mais harmônica e mais sustentável. Então, ele é voltado mais para o desenvolvimento regional, que é uma área que eu também gosto muito. Enfim, e aí aqui estou, né? Fiz uma mudança brusca, repentina, muito, muito, muito forte. Você pensar que toda a sua vida tem que caber em algumas poucas malas. Mas aqui estamos, é um desafio e eu decidi aceitar, recomeçar, de certa forma. Será um período de 24 meses, até que eu defenda o meu projeto e consiga o meu grau de mestrado aqui. E funciona assim, o master é como se fosse um mestrado de origem acadêmica, é o que eu escolhi, né? Então é isso. Olha só, Ana, quando você fala a tua história, que remete para a gente entender, né? Primeiro, é necessário um planejamento, uma organização para que a gente possa conseguir realizar os nossos sonhos. Mas o principal é sonhar. O sonhar nos faz perceber que há possibilidades de alcançar patamares que, se a gente não sonhar, a gente não tem essa idealização de que pode acontecer. Depois do sonho, a gente organiza, planeja, mas não necessariamente isso quer dizer que vai acontecer conforme planejado, né? E às vezes a gente tem que descobrir meios para que a gente se mantenha com aquela possibilidade de realizar aquele sonho. E a gente tem que ser determinado para conseguir e muitas vezes driblar, né, todos esses problemas que venham aparecendo no caminho, mas o importante é não desistir. E a gente pensa assim, essas pessoas que conseguem realizar os sonhos, provavelmente deu tudo certo na vida. Foi sempre assim para ti? Deu sempre tudo certo na tua vida? Olha, eu acho que um programa aqui não é suficiente, mas vamos lá. Bom, não, deu muita coisa errada. No início eu tinha tentado, primeiro que, né, a minha família é humilde, muito honesta, muito correta, porém humilde. Então, a gente não tinha muitos recursos financeiros e eu sempre gostei muito de estudar. Sempre estudei em escola pública, sempre gostei muito de estudar mesmo, sempre me dediquei muito a isso. E aí, inclusive os cursos que eu acabei de mencionar, os cursos de idioma, todos os cursos que eu fiz, a maior parte deles foi feito de forma gratuita, né? Meu curso de inglês, que me rendeu a proficiência, foi feito na escola pública, tenho muito orgulho de dizer isso. Meu curso de espanhol, que eu tive que fazer com planejamento 2 anos antes de vir, não era uma certeza que eu viria, mas conhecimento nunca se perde, é um capital que é meu e ninguém vai me tomar. Então, também fiz uma escola pública da prefeitura, inclusive de onde eu morava, que é no interior de Goiás. Não vim de São Paulo, eu vim do interior de Goiás, próximo de Brasília. Então, sabemos que sim, as crianças ou adolescentes que nascem e crescem em, em cidades menores têm menos possibilidades, mas dentro das possibilidades que possuem, a gente pode fazer mais, a gente pode fazer o máximo. A primeira frustração que eu tive, por exemplo, foi quando eu prestei o vestibular, na época
era um vestibular seriado, que era feito em etapas, e eu prestei para o curso de engenharia florestal, que, por incrível que pareça, é diferente de engenharia ambiental numa universidade pública. E eu não passei por pouquíssimos pontos, pouquíssimos. E eu estudei durante 3 anos para aquela prova e eu não passei por pouco. Eu fiquei muito chateada, muito chateada. E aí conversei com a minha mãe, claro, como eu já disse, tínhamos poucos recursos, e falei, mãe, eu não passei. Ela falou, você vai passar, minha filha. Primeiro ponto importante é que você tenha apoio, mesmo que você não tenha apoio financeiro. Que você tenha apoio da sua família, que você tenha autoconfiança também, né? Que você tenha esse foco, essa determinação. Eu acho uma coisa muito importante. Bom, primeira frustração. Aí ela disse para mim, filha, faça então o vestibular na faculdade, na universidade particular e a gente dá um jeito de fazer. Falei, bem, mas pensei comigo, a gente não tem dinheiro para pagar. Só faz, filho, você vai conseguir, só faz. Fiz o vestibular, passei em sétimo nesse curso, que tinha, acho que tinha 45 alunos na turma. Eu passei bem colocada, né? Uma universidade, que é uma universidade católica muito renomada, a melhor de Brasília, particular, né? Tudo bem. Fiz o curso, iniciei. Isso era muitíssimo caro, como ainda é. Então, eu fiz poucas disciplinas, mas não desisti. Fiz poucas disciplinas, me formei mais tempo. Trabalhava durante o curso, fazia estágio, contei com bolsas para poder finalizar o curso. Mas eu fiz, finalizei, foi uma grande vitória. As frustrações foram gigantescas no meio desse caminho aí. Não convém nem citar, mas tinha dias que, por exemplo, eu não conseguia, por exemplo, fazer uma refeição antes de ir para o estágio. Eu estava curta. E tudo bem, não desisti. Ah, meu Deus, já pensou se eu tivesse feito isso? Ah, eu não tenho dinheiro, eu vou desistir desse curso, eu vou deixar para lá. Não, eu falei, eu vou terminar, eu vou terminar. E foi justamente essa primeira grande porta, que foi munida de muitas frustrações, que me rendeu o curso, que abriu infinitas portas para mim. E também questões pessoais, né? Relacionamentos que deram errado, e tudo bem, isso faz parte. Eu acho que hoje, com 37 anos, eu olho para trás e penso que tudo foi um degrau nessa escada que eu estou subindo, degrau a degrau, com humildade, com confiança, com determinação, mas com humildade, com foco, com perseverança, a gente consegue, mas frustrações são muitas, diárias, inclusive aqui na Espanha, são muitas situações que a gente se frustra um pouco, são muitas situações que requer que você tenha uma resiliência muito grande. Isso é importante que quem está assistindo também saiba que não é um mar de rosas. Você não chega aqui e vai estar com uma bolsa da Louis Vuitton de couro, caríssima. Você não chega aqui, ingressa no emprego. Você não chega aqui e abrem as portas para você. Cada dia é uma vitória e uma batalha diferente. Mas a gente não pode desistir. É um novo desafio que eu decidi começar em outro país. E assim como, né, o planejamento é finalizar o curso, eu tenho uma meta, eu tenho um foco, até que ela seja concluída, independente do que aconteça no meio do caminho. Eu vou ter que ter resiliência para superar essas dificuldades. E assim vai ser. Nossa, viu aí, pessoal? Que exemplo de resiliência, de determinação, de conquista, que muitas vezes a gente precisa ouvir histórias como essas para entender que muitas pessoas que conquistam os seus sonhos, os seus sucessos pessoais, não é porque deu tudo certo na vida. É porque superaram a cada bloqueio, a cada pedra jogada no caminho, tiveram a resiliência de pegar essas pedras e construir o seu próprio império, de construir a sua própria seu próprio caminho da sua jornada, onde iria pisar por meio de cada aprendizado que essas pessoas vão passando. Mas você tem uma empresa, né, Ana? Conta um pouco pra gente sobre a Cobalcini Soluções Ambientais, é isso? Soluções técnicas. Bom, é aquela questão. Eu sempre trabalhei como CLT, como empregada, né? E mantinha, né? Sempre o meu projeto ali junto, né? Em paralelo, é uma empresa, como eu disse, né? Como eu
eu decido fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É uma empresa que vai crescendo junto comigo, então ela vai crescendo de forma gradual, pequena, porém consistente, de uma forma que ela sempre está, por mais que cresça pouco a cada ano, mas ela está ali aumentando. E onde, de fato, a empresa, o maior chamariz da empresa é a minha atuação profissional. Então, é como se ela fosse, é como se eu, profissional, fosse a, a vitrine da Cobalchem Soluções Técnicas, e a partir daí a gente fizesse novos projetos. Então, uma das coisas que foi muito marcante para mim, que marcou o crescimento, né, o aumento de projetos da empresa, foi necessariamente eu agregar a questão do serviço de segurança do trabalho. Fiz um curso de técnico de segurança do trabalho para agregar um pouco mais nessa formação. Um curso técnico, um curso simples, um curso gratuito, então muitas aqui podem pensar nessa opção também de diversificar um pouco seu portfólio de serviços, por exemplo. Então, a empresa ela surgiu por uma necessidade de trabalhar como pessoa jurídica, que acontece muito hoje em dia no mercado. E aí, a partir disso, eu decidi, vou manter, então, o CNPJ, e o que foi despretensiosamente uma obrigação contratual acabou se transformando numa empresa, que é o meu projeto, né, que eu batalho por ela todos os dias, inclusive mantenho ela com a sede no Brasil. Estou livre para contratações, inclusive da área de meio ambiente, é só me contactar. Podem entrar em contato aqui para solicitar meus contatos, que eu faço ainda muitos serviços. E é uma empresa de cunho técnico, né, que presta assessoria, seja ela jurídica, seja ela técnica, que também emite laudos, executa perícias. Nossos serviços são tudo na área de meio ambiente, estudos técnicos, viabilidades, tudo que necessite de um engenheiro ambiental ou de uma equipe de engenharia ambiental, de estudos ambientais, a gente está aqui para poder suprir. E, claro, a cada dia eu procuro estudar um pouco mais para melhorar cada vez mais os serviços e o nível de excelência que a gente apresenta nos nossos trabalhos. Olha só que incrível. Mas, Ana, o nosso tempo se esgotou. Muita gratidão por aceitar o convite de estar aqui com a gente, contar essa trajetória de superação, de vitórias, de conquistas. Te desejo sucesso nessa trajetória aí na Europa. Tragam sempre novidades para a gente, sempre que tiver coisas novas acontecendo. Entre em contato, manda mensagem aqui que a gente faz um novo bate-papo para que a gente possa manter os nossos telespectadores também atualizados. Muita gratidão. E você, que quer saber mais informações como essas, quer sugerir pautas, quer sugerir melhorias, entre em contato nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo. Muita gratidão por ficar até aqui e até o próximo programa com muitas informações, histórias de superações, desafios vencidos dessa mulherada empreendedora pelo mundo que vem aqui contribuir com o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Muita gratidão.